Estamos ao vivo. Bom, pessoal, todo mundo que está entrando, sejam todos muito bem-vindos à nossa live hoje sobre crédito de ICMS de produtos adquiridos com ICMS retido. Então, nós vamos aguardar aí 2 minutinhos para que o Instagram possa comunicar todo mundo, possa avisar todo mundo, e aí nós iniciamos a nossa live, tá certo? Bom, sejam muito bem-vindos, Tamires, Gael, Álvaro, tá certo? Hoje a nossa live é sobre crédito de ICMS quando nós adquirimos um produto que tem o ICMS retido, tá certo? Bom, então nós vamos aguardar só um pouquinho para que o Instagram avise todo mundo. Bem-vindo, Léo, bem-vindo, Everalda. Bom, enquanto o Instagram vai avisando todo mundo, vamos aos nossos recados básicos, né? Bem-vindo aí, Elivaldo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou contador especialista em tributos, formado pela USP de Ribeirão Preto, tá certo? Atuo na área há mais de 10 anos, desde o básico até o avançado, ali trabalhando no dia a dia da escrituração, até no planejamento estratégico para redução de tributos. Bom, já vivi muita coisa e também conheço as dificuldades e tudo o que vocês passam no dia a dia. Sejam muito bem-vindos, cada um de vocês, tá? E aí, nós vamos falar um pouquinho e depois nós vamos entrar aqui no nosso tema. A Everalda já pergunta, o que acha dos novos valores de ICMS de São Paulo para 2021? O que eu acho, Everalda? O que eu acho que é uma falta de respeito com o contador isso daí, tá? Bem-vinda, Natália. Por que é uma falta de respeito? Porque uma alíquota de 13,3 e de 9,4 não é fácil para ninguém, né? Se nós tínhamos ali, se nós pensarmos em casas decimais, quebrávamos antes ali os impostos, né, em até 2 casas, com essas alíquotas com alíquota com casa decimal, nós vamos ter que quebrar para 3, 4 casas e nem os próprios sistemas vão estar preparados para isso, certo? E além disso, nós temos uma outra condição, né, Veralda, que é aquela condição da isenção que eles criaram e nós não temos CST para fazer aquela isenção, que é aquela isenção parcial, né? Ou seja, você tributa uma parte da operação e a outra você isenta, como se fosse uma redução de base. Mas não é. Bom, bem-vindo aí, Carol, tá certo? Pessoal, então nós vamos iniciar a nossa live, tá? Então, como eu disse, meu nome é Matheus, eu sou contador. Bom, vou falar um pouquinho aqui do projeto do Zero Analista Fiscal. Do Zero Analista Fiscal é uma página onde nós levamos a vocês um conteúdo atualizado todo dia. Todo dia nós trazemos um conteúdo, seja vídeo, seja, por exemplo, uma postagem, né? Um conteúdo de forma prática, simples, que você possa entender e levar isso para o seu dia a dia da melhor forma possível. E com isso, nós também criamos o nosso curso, o curso que chama também do Zero Analista Fiscal. Ao final do vídeo, ao final desta live, nós vamos falar um pouco mais sobre aí o nosso curso, tá bom? Bom, e aí, vamos então iniciar de fato agora o nosso assunto, tá certo? Para você que está chegando agora, a nossa live de hoje é sobre crédito de ICMS de produtos adquiridos com ICMS retido, tá bom? Então, primeiro de tudo, o que nós precisamos entender é o quê? O que é esse ICMS retido? Por que há a retenção do ICMS em uma operação? Bom, criou-se ali, né? A Everalda disse, eu acho que vamos enfrentar a maior sonegação dos impostos de todos os tempos e darei razão aos clientes. Olha, enquanto a sonegação eu acho que não, tá? Por causa que os SPEDs aí estão aí para quebrar isso daí. Mas o contador pode esperar bastante dificuldade. Bom, então, primeiro vamos entender o que é a retenção do ICMS, né? Então, o que acontece? Visando, né? Voltando aí para o assunto para a Everalda, visando a questão dessa sonegação, da alta sonegação dos impostos, o que o governo faz? Ele cria uma sistemática chamada substituição tributária. O foco dessa live não é explicar a substituição tributária, nós vamos só passar um pouco por cima.
E aí, a substituição tributária ela tem o quê? Ela tem o objetivo de levar a tributação de diversas fases para uma fase única. Tá? Ou seja, ele concentra o recolhimento em uma única fase, ou seja, em uma única operação. Por isso que se chama substituição. Você substitui a tributação de determinadas fases para uma única fase. Tá certo? A partir deste momento, a partir dessa substituição, você cria uma condição para um contribuinte do imposto de ser o capaz, ali, a empresa capaz de fazer esse recolhimento, ou seja, o contribuinte que vai recolher, ou seja, o substituto, ou seja, aquele que vai substituir as tributações de outras pessoas. Basicamente é isso. Então, se nós pensarmos em uma operação normal, né, nós temos a indústria, o atacado, o varejo e o consumidor final. A operação normal, como funcionava? A indústria ela comprava, né? Então aqui ela se creditava do ICMS e quando ela vendia, ela fazia o débito e o atacado o crédito. E assim sucessivamente. O atacado vendia, fazia o débito, o varejo o crédito e quando o varejo vendesse, ele fazia o débito, compensando aquele crédito. Tá certo? Bom, a partir disso, o que nós temos aqui? Desta operação para frente, havia e há uma sonegação muito forte, porque a condição de um atacado, de um varejista, eu falo tributariamente, mas não só tributariamente, mas como condição sistêmica, é muito fraca, muito baixa, né? Então o que acontece? Aonde é o melhor lugar para colocar a tributação unificada, essa substituição da tributação? O melhor lugar é em quem, teoricamente, tem a maior condição de tudo isso, que é a nossa indústria. Então, se a indústria ela tem a maior condição e a maior capacidade de fazer esse recolhimento, joga-se a tributação para cá. Então, toda essa tributação que está aqui em cima, ela passa para a indústria. Então, a indústria ela vai substituir toda a tributação do atacado e do varejo. Ou seja, ela vai substituir os fatos geradores futuros. Com isso, então ela vai aplicar a sua operação própria, que é a primeira operação, certo? Que aqui tem os créditos e débitos. O atacado não vai se creditar, porque ele não vai ter uma saída subsequente tributada, certo? E aí, como nós temos a substituição de toda a cadeia, a indústria, nós jogamos aqui direto para o consumidor final, porque a indústria ela vai recolher toda essa cadeia tributária. Todos esses fatos geradores que nós temos aqui, tá certo? E aí, a partir deste momento aqui, não há mais fato gerador, porque ele foi substituído em algum determinado momento. Bom, tudo isso para falar que em algum momento, vamos apagar tudo isso daqui, em algum momento, essa indústria que nós estamos falando aqui, ela adquiriu produtos que vieram de um atacadista, de um varejista, com ICMS retido, ou seja, aquela condição que já foi passada para frente, alguém já recolheu o imposto. Como alguém já recolheu, não há o que se falar em recolhimento na venda do atacado e do varejo. Certo? Ah, mas alguém pode me perguntar assim, mas existe um dispositivo dentro da substituição tributária que fala que se eu vendo para uma indústria, olha só, se eu vendo para uma indústria, eu não devo fazer a retenção do ICMS. Tá certo. Mas quem faz isso? Imagina só o atacado e o varejo ali que receberam sem o crédito do imposto e vão vender com um débito. É lógico, tem todas as questões de crédito que pode ser feita, anulação, tudo certinho, mas não se faz. E aí, essa indústria acaba recebendo matéria-prima, insumo e tudo mais com ICMS retido, ou ICMS, que aqui no caso é ICMS-T, que é aquela operação 5405, tá certo? Ou seja, o ICMS ele não vem aqui para a indústria. Bom, e o que vai acontecer subsequentemente a isso? Subsequentemente, a indústria vai fabricar o seu produto aqui e vai vender para quem quer que for. E o que ela vai fazer nessa venda? Ela vai debitar o imposto. Só que olha só, é injusto com a indústria nesse caso,
Porque ela não fez o crédito. Por quê? Porque ela recebeu um produto com o ICMS retido. Tá certo? Bom, com isso, e vendo isso, vamos assim dizer, o que o Estado e os Estados, né? Aqui nós vamos falar especificamente da legislação de São Paulo, mas o teu Estado pode ter isso também. Precisa só verificar. O que o Estado de São Paulo fez? Ele falou, não, peraí, eu estou tendo um débito, mas não estou tendo um crédito. O Estado não é tão bonzinho assim, mas acontece. O que eu preciso fazer para compensar e também, se ele fizesse a venda somente com o débito e não compensasse o crédito da entrada, esse produto teria o seu preço elevado, certo? Então, o que eu vou fazer com isso? Eu permito que essa operação anterior, ele se credite de alguma forma. E aí nós vamos para onde? Nós vamos lá para o nosso artigo 272, certo? Do regulamento do Estado de São Paulo. Aqui eu estou pegando um exemplo do Estado de São Paulo, tá? Mas no Estado de vocês, pode ser que tenha. Bom, partindo desse princípio, o que diz o artigo 272? Ele diz, o contribuinte que receber com imposto retido mercadoria não destinada à comercialização subsequente, ou seja, ele não pode comprar e revender. Tá bem claro, mercadoria não destinada à comercialização subsequente. Então, o contribuinte que receber mercadoria com imposto retido, mercadoria essa não destinada à comercialização subsequente, ou seja, ele não vende da forma que ele recebe, tá? Ele vai fabricar. Aí vem o seguinte, aproveitará o crédito fiscal quando admitido, calculando mediante aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo que seria atribuída à operação própria do remetente caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. O que diz tudo isso daí? Quer dizer que se ele recebeu uma mercadoria com ICMS retido e ele vai fabricar essa mercadoria, ele vai poder se creditar do ICMS que seria devido caso a operação fosse, tributada pelo regime normal. Quando ele fala aqui regime normal, nós já excluímos agora de pronto as operações de aquisição de quem? O Simples Nacional. Porque se ele diz, se a mercadoria tivesse sido submetida ao regime normal ou ao regime comum de tributação, ele está falando de quem? Está falando dos RPAs, de quem apura o sistema de débito e crédito, sistema de não cumulatividade. Tá? Com isso, nós excluímos o Simples Nacional, porque o Simples não apura ICMS com base na não cumulatividade, salvo as exceções quando há exclusão dos impostos federais, estaduais e municipais de dentro do Simples. Aí é uma outra condição. Aí ele vai para o regime comum. Mas aqui é só o regime comum. Então o que ele fala? Então, se ele recebeu mercadoria com ICMS retido, ele pode se creditar do ICMS, que seria devido caso a operação, aqui é um OP, tá? A operação fosse tributada pelo regime normal. Então vamos supor que uma operação de R$1.000, ele adquiriu uma mercadoria por R$1.000. Ela veio com ICMS retido. Então, na nota fiscal não aparece nada. Vai ter lá a sua CST 060, o seu CFOP 5405, maravilha. Partindo disso, olhando para o artigo 272, o que ele diz para nós? Que nós podemos nos creditar baseado em tudo isso daqui. O nosso fornecedor não é simples, ele é regime normal de tributação por ICMS, tá? E aí, olhamos para o 272. E ele diz lá que nós podemos nos creditar com base
na operação se ela fosse tributada. Aí o que nós temos que ver? Qual é a alíquota desse produto? Se ele fosse tributado normalmente. Ah, ele é 18, ele é 12, ele é 25, ele é 7. Aí vamos lembrar até da nossa amiga no começo da live. Ele é 13,3 a partir de janeiro, ele é 9,4. O que é? Qual é a alíquota interna desse produto? Vamos supor, é 18%. Então, se a operação fosse tributada, ela seria 18%. Ponto. E aí o artigo 272 nos dá essa condição. Então eu vou poder me creditar, mesmo que não veio o ICMS destacado da nota. E aí, uma operação que nós não teríamos crédito algum, nós passamos a ter um crédito de, olha só, R$180. Esse é um crédito que eu garanto para vocês que muita pouca gente faz. Muita pouca gente. Tá? Então aqui teríamos um crédito de R$180. E ainda, dentro do 272, nós temos um parágrafo único. O que diz o parágrafo único? Se a operação de que decorreu a entrada de mercadoria estiver beneficiada por redução de base, seu valor para determinação do crédito fiscal será reduzido em igual proporção. O que quer dizer isso daí? Quer dizer que se esse produto ele é 12, se esse produto ele é 7, ele é 9,4, ele é 13,3, ele tem redução de base, nós vamos fazer o crédito com base na tributação normal. É isso que quer dizer. Tá? Se ele fosse um produto isento, não teríamos crédito. Ah, se ele fosse um produto de 12%, teríamos um crédito de 12%. Então é isso que quer dizer. E aí, digam para mim, você faz esse tipo de crédito? Você já fez esse tipo de crédito? Porque agora eu vou falar para vocês como que deve ser escriturado isso lá no teu lançamento fiscal. E aí, vai dizendo para mim aí se você já fez esse tipo de crédito. E também, se você tem alguma dúvida, deixa aí porque eu vou também comentar. Bom, se a nossa nota fiscal, ela veio ali a nota de entrada, ela veio com CST 060, ela veio ali com um CFOP 5405, certo? O que diz a regra para a escrituração fiscal? Que eu vou considerar o lançamento fiscal com base no que aquele produto e aquela operação ela é para mim, contribuinte. Não vou considerar conforme o meu fornecedor cliente tributou, observando as questões de tributação, de regra. Sim, mas eu vou sempre observar o que aquilo é para mim. Então, eu faria, né, observando a indústria, um lançamento com CFOP 1411, tá certo? Que aqui eu estou querendo dizer o quê? Que é uma entrada de mercadoria com substituição tributária adquirida para industrialização, certo? E aí, a CST desta nota vai ser o 0, 0, 0. Se for redução de base de cálculo, 0,20. E aí, com base no que você considerou, você vai adequar. Ah, mas, e se fosse uma despesa? Você faria da mesma forma, um 407, só que se lá, por exemplo, se você recebe uma mercadoria tributada e ela é despesa para você, na nota fiscal do fornecedor, vai o CST 000. Certo? Certo. Você não vai dar entrada de uma despesa e creditar esse imposto. Você vai considerar o 0,90. Bom, e aí nós teríamos a base de cálculo, ICMS, né, estrutura do lançamento, isento e não tributado, e outras. Olhando naturalmente para a operação, se não tivéssemos o crédito, 0,60, outras, R$1.000. Como estamos falando que nós temos o crédito com base no artigo 272, vamos fazer o quê? Base de cálculo, R$1.000, podemos colocar a alíquota, vai depender do sistema, e o ICMS de R$180. Isento e não tributado não tem e outras não tem. Fechamos aqui o valor contábil também, os R$1.000, para fechar o lançamento fiscal. Certo? E aí fica o nosso lançamento fiscal preparado para a escrituração, seja no SPED fiscal, seja no teu livro de entradas, certo? Aí temos uma pergunta.
hoje eu não faço esse crédito. Tem problema começar agora sem ter um costume de fazer? Pode chamar a atenção do físico? Não, não tem problema. Pode começar a fazer sem problema nenhum. Por quê? Isso é um direito que está registrado dentro do nosso regulamento do imposto. Vai chamar a atenção do físico? Não vai. Tá? E ainda digo mais. Eu quero fazer a partir de agora. Beleza, vamos fazer. Posso aproveitar os últimos 5 anos que eu não aproveitei? Pode, porque nós vamos observar o prazo prescricional, vamos fazer o levantamento dos créditos passados e vamos escriturá-los como créditos temporâneos da nossa apuração. Não precisa voltar para o passado e retificar tudo. Tá? Simples assim. Certo? Bom, e aí nós temos o quê? Aqui constituído o nosso lançamento com base no artigo 272. Certo? Pessoal, temos dúvidas? Temos situações aí que vocês já passaram por isso? Coloquem para mim. Você que está chegando agora, André, Tiago, Diego, deve ser Fernanda, Ana Paula, Aline. Nós estamos falando sobre o crédito de ICMS quando você adquire um produto que tem o ICMS retido na operação. Tá? Então, no início nós explicamos por que há retenção, como funciona a cadeia da substituição tributária. O prazo prescricional é 5 anos? Sim, é 5 anos. Da data de hoje, 5 anos para trás. Tá? Então você poderia fazer o levantamento de 5 anos para trás. Então estamos 18 de dezembro de 2020, 18 de dezembro, vamos colocar 19 para não dar um gatilho ali. 19 de dezembro de 2015, você poderia rever todos esses créditos e aí fazer um crédito extemporâneo, tá certo? Não, como eu disse, não precisa voltar e retificar tudo. Porque se você volta e retifica tudo, aí sim, quando eu falo retificar tudo, é retificar GIA ou outras obrigações acessórias estaduais e também o SPED fiscal, certo?